O foco desta análise recai sobre uma atenção fundamental na linguagem, a diferença entre aquilo que é fonologicamente completo e o que é discursivamente completo. Vamos investigar como certas formas, como os clíticos e principalmente os numerais, revelam um tipo de silêncio que não é meramente acidental, mas sim um elemento da própria estrutura da língua. Para desenvolver este argumento, seguiremos uma estrutura em 5 partes. Primeiro, a completude fonológica versus a discursiva. Em seguida, a teoria dos clíticos. Depois, o status híbrido dos numerais. A partir daí, a posição nula, N0. E, por fim, o silêncio constitutivo no discurso. O percurso é lógico. Partimos de uma distinção fundamental, analisamos casos específicos e chegamos a uma proposta que conecta a estrutura sintática ao funcionamento discursivo através da noção de silêncio. Bem, vamos começar então pelo primeiro ponto, a matriz fundamental desta análise, que é a distinção entre a completude fonológica e a discursiva. Então, o que se entende por completude fonológica? É, essencialmente, a capacidade de um elemento linguístico ser pronunciado de forma isolada, como uma unidade autônoma. Pensemos em palavras lexicais. A palavra livro, por exemplo, ilustra bem essa propriedade, pois pode ser enunciada de maneira totalmente independente, sem precisar de um hospedeiro fonológico. Agora, em contrapartida, temos a completude discursiva. Aqui, o plano de análise muda. Passamos para o plano do significado. A completude discursiva é a capacidade que uma forma tem de produzir um sentido completo por si mesma, sem que haja dependência de outros elementos do contexto para sua interpretação. Aqui, os dois eixos são colocados em contraste. De um lado, o fonologicamente completo, que pode ser pronunciado sozinho. Do outro, o discursivamente completo, cujo significado é autossuficiente. Uma forma como o verbo correr atende a ambos os critérios. Agora, se pensarmos num afixo, como a terminação undo, por exemplo, percebemos que ele não satisfaz nenhum dos dois critérios. Ele é dependente tanto fonologicamente quanto discursivamente. Ele precisa de um hospedeiro verbal para resistir. Certo. Com essa distinção em mente, passemos ao nosso segundo ponto, a teoria dos clíticos, um estudo de caso fundamental sobre a noção de dependência linguística. Seguindo a definição de Haspelmath, um clítico é entendido como um morfema preso que não se classifica nem como afixo nem como raiz. Sua principal característica, o que o define, é a sua dependência sintagmática, ou seja, sua ocorrência está condicionada a outras unidades morfossintáticas. Este diagrama ajuda a visualizar essa classificação. As formas linguísticas se dividem em livres e presas. E dentro do grupo das formas presas, os clíticos se estabelecem como uma categoria própria, paralela aos afixos e às raízes presas. E este é o ponto crucial, o critério definidor que realmente distingue um clítico de um afixo, a não seletividade de classe de palavra. Isso significa que, ao contrário dos afixos, que são altamente seletivos e se ligam a classes de palavras específicas, os clíticos exibem uma notável flexibilidade de ligação. O possessivo S do inglês é o exemplo clássico para ilustrar isso. Observemos os casos. Ele pode se ligar a um substantivo, como em My Friend's House, mas também pode se ligar a um advérbio, como em The Lady I Met Yesterday's Offer. Ou até mesmo ao final de uma oração, como em The Boy I Like's New Bike. O que se percebe é que ele não se liga a uma classe de palavra específica, mas sim ao final de todo um sintagma. Essa flexibilidade é justamente a evidência de sua natureza clítica e não afixal. Muito bem, agora chegamos ao ponto de virada da nossa discussão, o nosso terceiro tópico, o status híbrido dos numerais. E é aqui que a argumentação ganha sua força teórica. Então, a questão central que precisamos responder é: como os numerais se posicionam dentro daquela matriz de análise que estabelecemos, a de completude fonológica e discursiva? E a resposta é a tese central desta exposição. Os numerais são, ao mesmo tempo, fonologicamente completos e discursivamente incompletos. Eles podem ser pronunciados de forma autônoma, isoladamente, mas o seu significado é, por natureza, dependente. Vamos analisar essa natureza dual mais a fundo. A palavra três, por exemplo, pode ser pronunciada isoladamente. Ela soa como um enunciado completo. Contudo, ela sempre significa três de algo, ou seja, ela aponta para um complemento que precisa ser fornecido pelo contexto discursivo. A estabilidade fonológica mascara uma incompletude semântica fundamental.
Para formalizar e teorizar essa incompletude discursiva inerente aos numerais, chegamos ao nosso quarto ponto, a proposta de um construto teórico, a posição nula. Então, o que é a posição nula, ou N0? Ela é definida como o espaço nominal vazio que é estruturalmente exigido por todo e qualquer numeral. Pense nela como um marcador de lugar formal para aquele algo que o numeral está sempre quantificando. É uma posição vazia, que a estrutura da língua prevê e que o discurso precisa preencher. A citação sintetiza bem a ideia. Uma quantidade de algo não é uma quantidade em si. 3 não é simplesmente 3, é sempre 3D, governado por um espaço nominal vazio que deve ser preenchido, explícita ou tacitamente, pelo discurso ou pela situação. Isso significa, portanto, que a posição nula não é opcional, ela é uma consequência estrutural da quantificação na linguagem. Essa teoria da posição nula pode ser compreendida a partir de 3 afirmações interligadas. Primeira, ela representa o padrão cognitivo a partir do qual a contagem e a leitura se iniciam. Segunda, ela é a consequência estrutural da própria abstração do conceito de número. E terceira, ela funciona como uma refutação teórica da ideia de que os numerais são objetos discursivamente autônomos. E agora, para o nosso quinto e último ponto, vamos fazer a síntese final. A ideia aqui é conectar esse vazio estrutural que identificamos nos numerais a um princípio muito mais amplo vindo da análise do discurso. Esse princípio é o de silêncio constitutivo. É um conceito da análise do discurso, principalmente de Peixoto e Orlandi, que propõe que a escolha de dizer algo sempre implica necessariamente não dizer outras coisas. O não dito, portanto, não é uma ausência, mas uma parte fundamental que constitui o significado do que foi dito. Então, podemos estabelecer um paralelo entre 2 tipos de vazio. De um lado, a posição nula, o N0. Este é um silêncio estrutural, inerente à gramática dos numerais, um espaço vazio e crucialmente previsível. Do outro lado, temos o silêncio constitutivo. Este é um silêncio discursivo, um produto da ideologia, do interdiscurso, um campo ilimitado de tudo aquilo que não foi dito. Como diz a citação, o discurso não se fecha em si mesmo, mas tem relação com outros e com a exterioridade que lhe é constitutiva. O sentido sempre pode ser outro. E essa é a conexão final. A incompletude não é uma falha, mas uma condição do discurso. Assim como o numeral sempre aponta para seu n-1, todo o enunciado aponta para um exterior que o constitui. O caso do numeral, um silêncio gramaticalizado, é na verdade um reflexo dessa lei maior do discurso. Isso nos leva, então, à questão final para reflexão. Se a posição nula é, de fato, em silêncio estrutural, um silêncio inscrito na gramática, que outros silêncios constitutivos, sistemáticos e previsíveis a própria arquitetura da linguagem poderia abrigar? A investigação dessa possibilidade permanece em aberto.